Começar uma introduçãozinha aqui, bem de boa por enquanto. Assim, ó, lá no finalzinho da termo, ali na parte de calorimetria, a gente comenta sobre os tipos de transmissão de calor, né? A gente fala ali sobre condução, a gente fala sobre convecção e a gente fala sobre radiação. Tá, um dos problemas da física clássica era exatamente essa radiação. Só que como que funciona ela? Vamos só lembrar aqui rapidinho, né? A gente chama a matéria aqui de radiação de corpo negro. Já explica o que é radiação e depois explico também o que é corpo negro, tá? É a nomenclatura que a gente usa para um absorvedor e emissor ideal. Nada de a mais aí. Beleza, como que funciona? Ó, se você lembrar, a condução é quando você tem ali uma transferência de calor que acontece molécula a molécula. Então, tem uma placa bem quente, você vai e encosta na placa, né? Então, você tem ali moléculas bastante rápidas, né, com bastante temperaturas, que ficam bem próximas às suas, que não estão tão rápidas quanto a da placa. Aí essa movimentação começa a ter uma diferença ali de temperatura, começa a ter uma transferência de calor. E quando acontece de molécula a molécula, você chama de condução. Já quando você usa ali um ar-condicionado, alguma coisa que usa um fluido para levar esse calor, a gente chama isso de convecção. Então a movimentação de fluido, o ar frio descendo, o ar quente subindo, você chama isso de convecção. Só que a gente tem um outro tipo que é a radiação, que é o que um corpo emite por ter temperatura. Só que aí o que você não pode esquecer de maneira alguma, nunca, é que para ter calor tem que ter diferença de temperatura. É necessário, né? Lembra que a condição de existência de calor é que tenha diferença de temperatura. A radiação não é diferente. Então, assim, se você... E é até estranho falar isso já de cara, né? Mas se você está mais quente que o ambiente, você emite radiação. Aí você fala assim, professor, eu sou radioativo, sou um urânio, então. Não, né? A gente não chega a esse ponto, mas a gente emite radiação também. Então, se você tem mais temperatura que o meio, você emite radiação, né? E você emitindo radiação, você está emitindo energia para você esfriar, né? E chegar no equilíbrio térmico com aquele meio. Se for o contrário, se você tiver mais frio que o meio, aí o meio emite radiação para você, né? Só que o legal dessa conversa seria assim, ó. Vou colocar aqui um corpinho, só para a gente começar a nossa conversa. Vamos desenhar uma bolinha aqui, ó. Aí assim, vamos colocar duas nomenclaturas. Então o corpo, vou colocar que ele tem um T-corpo. E o meio que envolve ele, a gente costuma chamar de vizinhança, né? A palavrinha é bastante usada ali na termo. Então aqui fora, ó, vou colocar que tem um T da vizinhança. Tá, só que assim, né, é simultaneamente. Ao mesmo passo que o corpo emite radiação, a vizinhança também emite radiação. Então, simultaneamente, essa palavra que é interessante, os dois emitem e absorvem a radiação. Só que assim, dependendo de quem for mais quente, então um absorve mais do que o outro, um emite mais do que o outro. Mas o legal de você saber é que os dois emitem e absorvem, tá? Então tem emissão de radiação e tem absorção. Emitir é você doar, né? E absorver é você receber. Tá, e quais são essas possibilidades, né? Vou colocar aqui o desenhozinho, ó, que você tem essa transferência de energia, que a gente chama de radiação. Essa transferência se dá na forma de ondas eletromagnéticas. E aqui que o papo começa a ficar interessante, que a gente vai entender o que é ser radioativo, o que é não ser radioativo, né? Ondas eletromagnéticas. Aqui, aí só explicando, tá? Eu vou dar uma pincelada na radiação de corpo negro só pra gente entrar mesmo no clima da física moderna. Só que assim, não é a parte que aparece nas provas. Aqui é como se fosse a introdução da introdução, tá? É só pra gente entender aonde que ela nasce, por que tem esse nome, física quântica e tal, tá? Ondas eletromagnéticas. Beleza, aí são essas possibilidades aqui, ó. Então a gente tem, se a temperatura do corpo for maior que a temperatura da vizinhança, então esse vis aqui de vizinhança, tá? Então assim, que nem eu falei, os dois estão emitindo e absorvendo. Só que como ele tem mais temperatura, ele vai emitir mais, né? Então eles estão trocando o calor que vai do mais quente para o mais frio. Então o corpo vai emitir mais do que absorver. Então a gente fala que o corpo está emitindo, então ocorre uma emissão.
dessas ondas eletromagnéticas. Não seria do corpo em direção ali à vizinhança, tá? Se a temperatura do corpo for menor que a temperatura da vizinhança, aí agora é o contrário, né? Então ele vai fazer o quê? Ele está absorvendo da vizinhança, ela está mais quente que ele. Então a gente vai falar que vai ter uma absorção. Beleza? Então assim, de novo, só para a gente entender bem essa parte. Os dois emitem e absorvem ao mesmo tempo. Só que se o corpo tem mais temperatura que a vizinhança, ele vai emitir mais do que absorver. Então, na verdade, o saldo ali é uma emissão que está acontecendo, né? Do corpo para a vizinhança. Agora, se o corpo for menor que a vizinhança, é porque ele está absorvendo mais do que doando, né? Do que emitindo. Então, vai ser uma absorção. E se os dois tiverem a mesma temperatura, que é a tendência natural das coisas, né? Se a temperatura dos dois forem iguais, é porque atingiram o equilíbrio térmico. Aí usa o mesmo raciocínio, né? Porque daí os dois emitem e absorvem. Agora ninguém emite mais que ninguém, nem absorve mais que ninguém. Então eles ficam em equilíbrio térmico. Aí eles atingiram a mesma temperatura. Pode dizer que vai ficar salvo assim, Júlia. Todo o corpo é radioativo, porque qual que é a condição para que você emita radiação? Que você tenha temperatura acima de 0 Kelvin. Então é todo o corpo. Só que assim, a palavra radioativa, né, a gente usa ela de fato acima de determinada frequência. Então assim, eu emito uma radiação agora, que é o tal do infravermelho. Você não enxerga, ninguém vai enxergar essa radiação. E ela não faz mal a ninguém, né? Então eu estou emitindo uma radiação que eu não enxergo e nem faz mal para ninguém. Só agora, se você pegasse um outro corpo, né, que tem ali mais temperatura, ou tem mais moléculas mais fortes, mais energéticas, também tem uma emissão, só que daí mais forte, né, daí no ultravioleta, no raio-x, no raio gama. Aí ele é muito mais radioativo, daí é uma radiação que é perigosa a nós, tá? Que faz mal, que pode gerar câncer, coisas do tipo. Mas beleza, então essa daqui é a tabelinha, né? Então tem emissão, absorção e se for temperatura igual, ocorre ali um equilíbrio térmico. Lembra sempre que para ter, né, transferência de calor, tem que ter diferença de temperatura. Beleza, aí essas ondas eletromagnéticas que o corpo emite, então tem ali uma faixa, né? Pode ser várias frequências, na verdade. E quais são elas? Eu vou colocar aqui embaixo, tá? A gente já escreveu em alguma live antiga, mas eu vou escrever de novo, ó. Quais são essas ondas, né? Eu vou escrever agora em ordem. Vou colocar na ordem que a gente está acostumado, depois eu vou inverter, tá? Porque eu vou usar ela na ordem inversa do comprimento de onda. Então assim, ó, a gente tem ondas de rádio. Tenta você construir aí sem olhar em lugar nenhum. Então, primeiro ondas de rádio, depois a gente tem as micro-ondas. O pessoal já lembrou, né, que eu escrevo micro-ondas assim, porque vai que não tem hífen, vai que tem. Então, ondas de rádio, micro-ondas, depois infravermelho. Aí agora sim, né, agora é luz visível. Né, agora nós enxergamos. Depois disso vem os raios ultravioleta, vou colocar só o V, depois os raios X e depois os raios gama. Pronto, essa aqui é a sequência. Essa sequência que foi feita aqui, ela é uma sequência de frequência, tá? Lembra lá da ondulatória, né? Então eu estou aumentando a frequência, consequentemente diminuindo o comprimento de onda, né? Lembra que tudo isso daí é luz, tá? Todas são luz. Então, onda de rádio, luz visível, ultravioleta, tudo é luz. Só que nós conseguimos enxergar apenas uma parcela, que a gente chamou de luz visível, tá? E daqui a pouco, né, a gente vai até chegar numa conclusão aí do tipo assim, por que a gente não enxerga as outras? Ou por que, sei lá, alguém colocou isso pra gente enxergar e pronto, foi isso que a gente enxergou? Na verdade, é uma resposta evolutiva, tá? É uma evolução aí conforme o passar do tempo. Mas tá, o que eu vou fazer aqui agora, então, essa sequência que foi feita aqui foi uma sequência de frequência, tá? Eu só vou escrever ela de novo aqui embaixo, não precisa fazer no seu caderno, tá? Só invertendo a ordem, porque eu vou colocar num gráfico daqui a pouquinho, beleza? Então vai ser, ó, vai ter raio gama, vai ter raio X, vai ter ultravioleta, vai ter a visível, aí vai ter a infra, né, infravermelho, vai ter a micro-ondas e vai ter a de rádio. Tá?
Então aqui agora, ó, essa sequência aqui de baixo é do comprimento de onda. Então agora quanto mais para a direita, maior o comprimento de onda dessa radiação aí. Então assim, ó, todas são luz, todas são radiação, né? Só que algumas fazem mal, algumas não. Então, por exemplo, agora, nesse instante, né? Eu tô conseguindo fazer uma live porque tem bastante ondas de rádio que a gente está utilizando. Então, tem onda de internet, né? Tá chegando aí no seu modem, no seu Wi-Fi, enfim, de alguma maneira tá chegando aí na sua casa e você tá conseguindo, você não, né? O seu computador tá transformando isso em um sinal sonoro, um sinal luminoso e tá fazendo você me enxergar e me ouvir nesse instante. Então, assim, agora tem radiação de ondas de rádio passando sobre você, micro-ondas também, né? Umas, assim, a grande maioria do micro-ondas você usa ali para esquentar algum alimento, alguma coisa do tipo, mas também usa para telecomunicação, tá? Para aviões mais específicos, para alguns jatos ali, usa micro-ondas para fazer uma comunicação entre um e outro. O infravermelho é a radiação que predominantemente sai de nós, por conta da nossa temperatura. Só que nem eu falei, né? Nós não enxergamos. Então, se você apagar a luz agora e alguém ficar no escuro, você não vai enxergar. Mas se a pessoa colocasse um óculos de infravermelho, ela enxergaria essa pessoa, porque daí ela vai enxergar a temperatura dela. Né? Então, pelo simples fato de você ter temperatura, nesse instante você está emitindo radiação. E a maior radiação que você emite está na faixa do infravermelho. Né? Agora, se você pensasse, e se eu pegasse um pedaço de ferro e começasse a esquentar ele? Beleza. Então, quanto mais temperatura, mais ele vai irradiar, né? Maior a intensidade da radiação dele. Tanto é que se você for lá colocar a mão perto dessa placa de ferro, perto, você não encosta, você sente que ele está quente, né? Aí só, você está sentindo a radiação chegando na sua mão. Só que se você continua esquentando aquele pedaço de ferro, em algum momento a radiação dele está tão grande que sai do infravermelho e vai para onde? Vai para o visível, né? Ele começa a ficar vermelho, começa a ficar rubro, né? Então, você está vendo de novo, né? Que a temperatura faz com que ele emita radiação, e quanto mais temperatura, mais radiação. Né, a gente pensar no Sol. O Sol emite luz visível, né, no caso todas, que é o branco, e também um pouco de ultravioleta, né, um pouco assim, um pouco entre aspas, que chega na Terra que, se você tomar ali muito sol e tal, pode ser prejudicial à sua saúde, você pode, enfim, né, tem várias consequências aí. E aí você tem aí alguns elementos que tem ainda mais radiação, né, que daí já emite na faixa do raio gama, que daí já, o papo já é totalmente outro, né, já muda bastante. Mas tá, aí que a gente vai conversar agora. Você viu quando eu falei que nós emitimos mais infravermelho, mas a gente emite as outras também, só que é muito pouquinho. O Sol, tá, o Sol emite qual? O Sol emite um monte. Então assim, quando você tem temperatura, você emite todas as frequências. Só que você tem um pico, essa palavra certa. Você tem um pico de emissão. Então daí assim, se o pico for ali no vermelho, então você vai enxergar mais vermelho. Se o pico for ali no violeta, você vai enxergar mais violeta. Agora eu vou falar uma frase que você vai falar assim, nada a ver, não é possível. O Sol, o nosso Sol, a nossa estrela principal aí do nosso sistema, né? A única, na verdade. Ele tem um pico de emissão de radiação no verde. Aí você fala assim, não, pera, o Sol é verde? Assim, o pico de emissão da radiação do Sol é no verde. E olha só que doido, olha só que legal, agora que você vai conseguir entender, né? Vou pegar um gráfico que tem aqui em alguma das abinhas, aqui, ó. Esse daqui é o gráfico, assim, um gráfico genérico de um corpo negro, que daí ele consegue emitir tudo e absorver tudo, tá? Mas, ó, só pra gente entender. Eu quero que você pare o que você esteja fazendo agora e você olhe com carinho para esse gráfico aqui. De novo, né? A gente está introduzindo e a gente vai começar daqui a pouco o efeito fotoelétrico, mas é só um papo diferente um pouquinho, saindo da rotina uma vez. Seguinte, ó. Tá vendo que todo o corpo, então, tem 3 corpos aí, né? Um a temperatura de 4.000 kelvins, um a 5.000 e outro a 6.000, sim? Eles têm ali um máximo de emissão, né? Depois começa a decrescer. Isso é bem fácil de perceber, né? Se eu falasse para você assim, ó, qual que é o pico de emissão do corpo de 4.000 kelvins? Você consegue perceber que está ali na faixa do vermelho? Sim? Só que daí assim, ele vai emitir os outros também, né? Só que ele emite mais o vermelho e os outros vão diminuir. Então ele emite um pouquinho de amarelo, um pouquinho de verde, um pouquinho de azul, assim como um pouquinho ali do ultravioleta e do infravermelho. Tá, beleza.
Só que as outras menos, né? Então ele emite o vermelho e as outras menos. Se eu fosse agora, pulo de 5.000 por enquanto, pulo de 5.000. Vai pro de 6.000, que é o lá de cima. Né? Você concorda que o pico de emissão dele está ali próximo ao azul? Então tem um pouquinho de azul mais escuro, azul mais claro, um pouquinho ali do verde, né? Só que olha só a diferença, ó. Essa aqui é a maior parte que ele emite, depois o resto é bem menos do que aquilo, né? Então a grande maioria, o pico de emissão dele está na faixa do azul. Então se eu olhasse para essa estrela agora, eu veria mais a cor azul. Também vou ver as outras, mas eu vejo mais o azul. E se você está fazendo a ligação, não é só uma, é a soma delas. Agora que eu quero chegar, agora que é a parte importante. Olha a dos 5.000, né, que é basicamente do nosso Sol. Você concorda que o pico está aqui, ó, no verde do amarelo? Sim ou não? Sim, mas ela emite as outras também. E tá vendo que assim, ó, a grande maioria da radiação que ele emite, toda está dentro da faixa do visível. Então basicamente vem todas as cores. Aí quando vem todas as cores, vira o quê? Vira branco, né? Então, por ser simétrica ali dentro da faixa do visível, ela tá mandando todas. Tá mandando mais verde, mas manda todas ao mesmo tempo. E tá todas dentro da faixa do visível. Então, na hora que chegar no nosso olho, vai chegar branco. Né? Você fala assim, ah, tá, beleza. Mas eu não sabia que o sol era branco, eu achei que o sol era meio amarelado, meio laranja. Se a luz do sol não fosse branca e você pegasse um papel branco embaixo do sol, você ia ter que ver ele amarelo, vermelho, alguma coisa do tipo, né? Então ele manda o branco, aí corpos brancos refletem essa radiação, para você enxergar o corpo branco. Beleza? Então assim, o legal de você saber aqui é o seguinte: todo o corpo emite radiação e emite todas as frequências. Só que ele tem um pico de radiação, né? E o pico dele é o que ele mais emite, o que você vai enxergar mais daquele corpo. No caso do Sol, o pico dele é o verde, mas por conta de mandar também as outras, né? Aí a soma dessas, aí dá o branco, tá? Então, o pico de emissão do Sol está na faixa do verde, tá? O pico de emissão do Sol está na faixa do verde. Tá, beleza. Então, esse daqui que eu acabei de mostrar para vocês é um gráfico normal da maioria dos corpos que existem, né? Aí, quando a gente fala que um corpo... A expressão é genérica, tá? Um corpo negro é quando ele é um absorvedor, consequentemente um emissor ideal. É que ele consegue emitir tudo e absorver toda a radiação que nele incide. Tá? Então, o corpo negro é aquele que consegue emitir e absorver toda a radiação que está ali presente, tanto para fora quanto para dentro dele. Beleza, essa aqui é a definição. A gente montou o gráfico ali e tal. Esses três gráficos aí agora, que estão na frente de vocês, é um gráfico teórico, é um gráfico prático, na verdade. Você fez ali o experimento e você montou ali a curva. Então, vou pegar aqui uma frequência de X, quanto que é radiação, vou pegar uma frequência de Y, quanto é radiação. Então, esse aqui foi montado experimentalmente. Quando a gente foi montar, isso antes da física moderna, tá? Quando a gente foi montar isso, teoricamente, agora com equações, vamos montar um modelo que explica isso, acontecia coisas estranhas, do tipo assim, quando você está ali com altos comprimentos de onda, a resposta basicamente dá a mesma. Então você tem ali um gráfico que condiz com a realidade, né? Uma equação que está explicando o que está acontecendo. Só que quando chegar em determinada frequência, então determinado comprimento de onda, acontecia de esse valor explodir para o infinito. E assim também acontecia com ultravioleta. Então ali, em determinados comprimentos de onda, acontecia que estava dando tudo certo. Só que em determinada região ia para o infinito essa radiação. E as equações não explicavam o que estava acontecendo na prática. Seria tipo assim, né? Até estranho falar, mas com as equações, se você, sei lá, acendesse um palito de fósforo, a radiação dele seria muito grande que, sei lá, torraria o mundo. Então não faz sentido as equações. Então, assim, a gente tinha que resolver esse problema. Então, o que estava acontecendo com as equações que não estavam batendo com a realidade? Então, esse problema ficou conhecido como o problema da radiação do corpo negro, ou ainda pode ser chamado de catástrofe do ultravioleta. Então, quando a gente tinha ali determinada frequência, isso tanto antes quanto depois, ali, então, no infravermelho e no ultravioleta também dava problema. Tá? Então, o nome ficou mais conhecido como catástrofe do ultravioleta. Então, assim, as equações não explicavam o que estava acontecendo, né? Então, a gente tinha um problema e a gente tinha que resolver. Beleza.
Tá, começou a ser resolvido. Então, aqui nasce, aqui começa de fato. Eu só, até que nem eu falei, né? Eu só coloquei o problema que a gente tinha. Aqui começa, aqui inicia a física nova, aqui inicia a física moderna. Então, a gente está aqui, ó, em 1900. Veio o Planck e tentou resolver. Então, assim, né? Lembra que a gente falou que todo mundo emite energia, emite radiação e existem infinitas frequências. Então, ele emite todas as frequências possíveis. Assim, eu vou colocar o que ele fez, não vou colocar só ali, basicamente, o princípio básico do pensamento dele, mas tem toda uma matemática por trás, tá? Porque daí não vai aparecer mais na prova, daí já tem um cálculo um pouquinho mais chatinho. Mas, enfim... Ele mudou o papo de ser uma emissão contínua, de ser qualquer emissão. Na verdade, agora não é qualquer frequência que ele vai emitir. Tem algumas determinadas energias que um corpo pode emitir. Então, assim, o princípio básico que ele fez, assim, deixa de ser energia contínua, deixa de ser uma emissão ou uma absorção contínua. Vamos colocar algumas faixas específicas. Então, na verdade, o que ele fez? Ó, agora não é qualquer frequência, não é qualquer energia, são determinadas energias. Na verdade, então, olha a palavrinha que vai aparecer, né? A emissão ou absorção de energia, ela é quantizada. Então, não é qualquer valor de energia que é possível de você emitir. São determinados valores. É tipo quando eu falar assim para vocês, ó, de 0 até 100, tem quantos números? Assim, não tem como responder essa pergunta, porque você pode falar assim, então de 0 até 100, você tem ali o 1, o 2, o 3. Mas e o 0,11, o 0,133? Tá entendendo? Então pode ter infinitos números. Então assim, você tem um conjunto dos reais, que daí seria uma faixa contínua. Então todos os números possíveis. Ou você poderia colocar os naturais. Sim ou não? Porque daí, olha a diferença, né? Se você montasse um gráfico de 0 até 100, seria um gráfico contínuo. Isso nos reais, né? Só que se você montasse um gráfico nos naturais, seria um ponto. Seria o 0, o 1, o 2, o 3, não seria uma reta. Né? Então, olha a diferença. Ó. Isso daqui é contínuo, tem todos os valores possíveis. Isso daqui é quantizado, isso aqui é discreto, é apenas alguns valores possíveis. Então, o que ele falou foi assim, ó, a troca de energia, né? Então, a energia que existe ali entre a matéria e a radiação, né? Então, quem está emitindo é a radiação que ela está emitindo. Então, a energia entre matéria e o eletromagnetismo, né? E a radiação é quantizada. Então, ser quantizada não é contínuo. Então, não é todos os valores são possíveis. É apenas alguns valores. Aí, aqui que vem a famosa equação, né? Que a energia, ela se dá em pacotinhos. Que a energia, ela vai na forma de HF. Aí, assim, o Planck, nesse instante, ele achou uma resolução matemática do problema. Então, ele chegou e falou assim, olha, para que isso seja explicado, para que a gente chegue numa conclusão, tem que ser isso daqui. E jogou a ideia, falou assim, é assim então que funciona. Ele não fez nenhuma experiência, nada, ele só colocou matematicamente o que estava acontecendo. Então tá aqui, ó. A energia se dá da forma de HF. Então o F é a frequência, né, da radiação que você está emitindo, e o H, aí depois como a constante dele, né, em homenagem a ele, é a constante de Planck. Beleza, aí ele calculou, tem o valorzinho, você não vai decorar, é 6,63 vezes 10 elevado a menos 34, mas esse não é o princípio agora. Mas ele calculou e ele escreveu, deixou essa ideia. E ficou lá, ficou pronto. Então, para explicar esse problema aqui, então a energia tem que ser dessa forma, tem que ser pacotinhos, não pode ser mais contínuo. Aí, olha só como funciona a ciência, né? Olha só como que ela é bacana. 5 anos depois, um outro problema, nada a ver, que eu vou começar a explicar agora. Agora começa de fato a aula de física moderna. Mas um outro problema, que é o tal do efeito fotoelétrico, foi resolvido usando as ideias de Planck, né? O Einstein que resolveu.
E aí o Einstein resolvendo o efeito fotoelétrico, chegando na mesma conclusão e chegando no mesmo valor dessa constante. O que acontece? Você reforça aquela ideia mais ainda. Então, você tem uma pessoa explicando um fenômeno dessa forma. Outra pessoa explicando outro fenômeno usando o mesmo princípio. E os dois batendo o resultado. Então, na verdade, está acontecendo uma convergência, né? Você está aumentando ali a credibilidade dessa teoria, beleza? Mas essa foi a introduçãozinha que a gente precisava para a gente entender. Mas assim, ó, quando a gente fala de mecânica quântica, de física quântica, vem da palavrinha quantizada, que deixa de ser qualquer valor possível, passa a ser alguns valores específicos, tá? É que nem quando a gente fala assim, no átomo, né? Você tem o quê? Camadas específicas para um elétron orbitar, né? Você tem ali os orbitais. Então você tem ali que, de novo, é quantizado, não é qualquer lugar que ele pode ficar. Assim como a carga de um corpo, né? Ele não pode ter qualquer valor da carga. Ele tem uma vez o Ezinho, duas vezes o Ezinho, três e assim por diante. Mais uma vez aparecendo a palavrinha quantizada, né? Esse gráfico é para qualquer corpo? É corpo negro, tá? Aí quando você tem ali um corpo normal, ele tem ali... É como se fosse um rendimento, o corpo negro ali. Porque assim, tem a equação, não é o caso agora, mas a emissão de um corpo, ela se dá assim, ó. Ela depende de uma constante, que é aquela constante de Stefan Boltz. Depende da área do corpo que está emitindo, depende da temperatura dele elevada à quarta potência e também depende de como se fosse um rendimento, sabe? Ele emite tudo 100% ou ele emite 80%, 70%. Aí tem um Ezinho que aparece aqui, que seria a emissividade desse corpo. Aí quando ele é um corpo negro, esse cara vale 1. É como se ele pudesse emitir tudo e ao mesmo tempo absorver tudo que está sendo incidido sobre ele. Tá? Então, ser corpo negro é ter um rendimento de 100% quando você está falando de emitir ou absorver radiação. Tá? Essa é a definição, basicamente. Mas como eu falei, aparecem umas equações esquisitas aqui. Eu estou falando mais das ideias por enquanto.